Por que Jesus falou, aprendei de mim? Por que ele olhou para todo mundo ali? Não tinha mestres da lei? Tinha ou não tinha? Tinham muitos mestres da lei, não tinham? Muitos. Não tinham doutores da lei, sacerdotes, somos sacerdotes? Qual escola teológica Jesus foi formado? Qual escola que ele havia frequentado? Ele não tinha frequentado a sinagoga. Ele não tinha participado dos estudos dos fariseus. E ele olha para o povo e fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, carregados. Qual era o cansaço que eles tinham? Tinham trabalhado muito? Isto? Era o cansaço, irmãos, a sobrecarga do falso ensinamento. O falso ensinamento. Eles estavam cansados de receber os ensinamentos que não produziam vida, que não produziam salvação, que não produziam eternidade. Eles estavam cansados e oprimidos pelo sistema religioso da época. É por isso que eles estavam cansados e sobrecarregados. Jesus olha para eles e fala, vinde a mim. Mateus 11, 28, todo mundo sabe, está escrito lá. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus estava falando? Sabe esse jugo da religião que vocês estão carregando? Não é este que o Pai tem para vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que eu tenho para vocês não vai trazer carga, vai trazer paz, vai trazer libertação, vai trazer salvação, vai trazer vida eterna. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso, humilde de coração. Por que eles tinham que aprender de Jesus? Porque Jesus tinha o que para ensinar a eles? Obrigado, minha filha. A verdadeira palavra. Jesus tinha a palavra. Jesus tinha a palavra. Então, por isto, eles podiam aprender de Jesus, porque Jesus tinha o quê? A palavra para ensinar. Por isso que ele falou, aprendam de mim, não aprendam deles não. Eles não têm nada para ensinar para vocês, aprendam de mim. Eu tenho a palavra para ensinar a vocês. Entendido? O que Deus está procurando em mim e em você? Um bom coração. Um bom coração. Provérbios 4, 23, abre aí. Provérbios 4, 23. Acharam? Vamos lá? Sobre tudo, ou de tudo, sobre tudo o que deve guardar. Guarda muito dinheiro, muita riqueza. Não? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o teu coração for bom, se o teu coração for a boa terra, no teu coração vai ter vida. Amém? A semente precisa ser lançada onde?
Não é na terra? Agora a terra tem que ser boa ou não? E o teu coração não é a terra? O teu coração é a terra. Mas se o teu coração não for uma boa terra, vai produzir frutos? Não. Não vai produzir frutos. Guarda o teu coração. Hoje eu vou aproveitar que estamos aqui. A grande maioria são membros e vou passar a aula para vocês de sexta-feira, que é o coração que teme a Deus. Amém? Eu já assisti, vou assistir de novo. Quanto mais você ouvir, mais a irmã Fabíola ouviu com o filho, né? Quem mais estava aqui sexta-feira? O irmão, a irmã. Sabe quantas vezes eu já ouvi esta palavra? Acho que umas 10. E quanto mais eu ouço, mais eu quero. Amém? Esta palavra do coração que teme a Deus. Então, o coração, irmãos, ele é a terra que vai receber a semente. Se o meu coração for bom, o meu coração ele vai reservar o quê? Fontes de vida. Meu coração vai ter vida. Abre a tua Bíblia em Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o começo do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que é temor? Temor é ter medo? Temor é reverência. Temor é respeito, temor é honra. Isto é o temor. Temer a Deus é respeitar a Deus, é honrar a Deus, ter reverência, saber que Ele é Deus e eu sou servo. Então, quando você teme a Deus, você tem o princípio da sabedoria. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela pode temer a Deus? Não. Porque ela não conhece a palavra de Deus, mas você que conhece a palavra de Deus, você está buscando a cada dia o temor de Deus, o temor de Deus. Agora os loucos, os insensatos, aqueles que querem levar a vida, né? Da maneira que ele acha que deve levar, ele não busca o conhecimento, ele não busca a sabedoria, ele não busca o entendimento da palavra de Deus, porque ele quer levar a vida da maneira que ele quer. E quando eu conheço a palavra de Deus coloca limites na minha vida. Sim ou não? A palavra de Deus me confronta, e aí eu começo a temer a Deus. Por quê? Porque eu estou conhecendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, não é assim, é assim, e eu vou andar conforme a palavra de Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Nós vamos ver a história de alguns homens que temeram a Deus. Você sabe que Deus, em toda época, Deus escolhe um pastor. Sempre foi assim, irmãos. Deus escolhe uma pessoa para liderar, para pastorear, para ensinar e conduzir o povo. No princípio, Deus escolheu Adão. Fez de Adão alma vivente, ou seja, deu a Adão a eternidade. E falou: Adão, domine sobre tudo, governe sobre tudo. Você é o comandante, Adão. Você está recebendo a autoridade, governe, domine. E o que aconteceu?
Deus falou para Adão: coma de tudo, tudo, mas daquela árvore ali, ó, do conhecimento do bem e do mal, e não coma. Foi o que Deus falou para Adão. Adão obedeceu? Adão obedeceu? Adão quebrou o princípio da obediência, desobedeceu. E o que Deus fala lá em 1 Samuel? Lê para você ler depois, anote para você ler depois. 1 Samuel 15, 22. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Adão não obedeceu, quebrou a aliança. A geração de Adão só foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. E Deus levanta um homem. Qual é o homem que Deus levanta? Noé. Noé. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Versículo 8 primeiro. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No original está escrito: Noé fez Deus sorrir novamente. Deus olhou e literalmente Deus sorriu. Deu aquele sorriso e falou: achei um homem temente na face da terra. Achei um homem que agora eu posso fazer uma nova aliança com ele. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé o quê? Andava com Deus. Me dá minha Bíblia aí, por favor. Deixa eu trocar essa Bíblia aqui. Obrigado, pastor. Noé andava com quem? Por que Noé andava com Deus? Porque Noé, ele era uma pessoa que obedecia a Deus. Ele temia a Deus. Quem está entendendo? Agora olha o verso 22. Olha o verso 22, Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé obedeceu. Tudo que Deus mandou. Noé, eu sei que você é um agricultor. Topa fazer uma arca? Vou fazer de você um arquiteto. Um engenheiro, topa fazer uma arca? Topa o Senhor. O Senhor é comigo? Sou, eu topo. E Noé constrói a arca. E Noé pregava para aquele povo? Noé pregava ou não? Anota aí para você ler. 2 Pedro 2,5 fala que Noé era pregador da justiça. Noé era o quê? Pregador. E qual era a ordem? Entre na arca. Eles quiseram? Eles quiseram? Enquanto Noé estava pregando, eles falavam que Noé era louco. Mas quando Noé entra na arca com a sua família, o anjo do Senhor lacra a arca por fora e começa o dilúvio, a chuva, a água para todo lado. Todo mundo corre. Noé tinha razão. Adiantou ele se arrepender depois do dilúvio? Quando começou o dilúvio, adiantou se arrepender? Não, porque agora era tarde. Hoje é o dia de você se arrepender, irmão. Hoje é o dia de você se arrepender e crer na verdadeira palavra de Deus, aleluia. Hoje ainda dá tempo de você crer na verdadeira palavra de Deus. Vamos falar de outro homem, Abrão,
que depois tem o seu nome mudado para Abraão, se torna pai de multidões. Ok? Certo? Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Senhor, peraí, como que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação se a minha mulher é estéril? Abraão duvidou? Abraão questionou a Deus? Ele temia a Deus, ele obedeceu, ele confiou no Senhor. Vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da... Em ti serão benditas todas as nações da... Abençoadas serão as nações por tua causa, Abraão. Por que que as nações da terra estão sendo abençoadas? Por que que eu estou sendo abençoado aqui hoje? Você está sendo abençoado aqui hoje. Jesus, segundo a carne, ele era descendente de Abraão. Jesus, segundo a carne, ele era descendente de Davi. E Deus fez uma promessa para Davi, que não faltaria rei que se assentasse sobre o trono de Davi. E tanto é que o rei dos reis, ele é da linhagem de Davi. O rei eterno é Jesus. Nós somos abençoados por quê? Porque através da descendência de Abraão, Jesus, a salvação chegou para você, chegou para mim, chegou para nós. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão novinho, tinha 18 anos, né? Tinha? Não. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deixou casa, a cidade, você sabe qual que era a cidade mais próspera daquela época? Harã. Era a cidade mais rica. Abraão deixa tudo, família, pai, mãe, bens, né? Senhor, eu vou, não sei para onde, mas o Senhor está mandando, eu vou. Isso é temer a Deus. E foi só isto? Quem tem filhos aqui? Se Deus pedisse para você matar teu filho hoje, você mataria? Nem eu. Então, né? Então Deus escolheu a pessoa certa. Se fosse eu tivesse lá, falar, não, Senhor, escolhe outro. Sim ou não? Deus chama Abraão e fala, Abraão, sei que tu me amas, mas se tu me amas mesmo, mais do que o filho que eu te dei, vai lá no monte Moriá e oferece o teu filho em sacrifício para mim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E Abraão, você sabia que ele foi uma pessoa que ele temeu tanto a Deus que ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos? Abraão pega o moço, pega o jumento, a lenha, o fogo, o cutelo, 2 testemunhas, bora, 3 dias de viagem. Abraão cuidando do fogo para não se apagar, porque ele poderia dar desculpa, o fogo apagou, Senhor, por isso que não sacrifiquei. Não, ele levou o fogo, porque não tinha isqueiro, não tinha fósforo naquela época. Lá vai Abraão. Quando Abraão chega no pé do monte, ele libera uma palavra, porque você sabe que a palavra tem poder. Ele fala para os moços que estão com ele, fique aqui, porque eu e o moço subiremos, sacrificaremos e regressaremos. Amém? Gênesis capítulo 22. Versículo 12.
Diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não toque no moço, não estenda as tuas mãos sobre ele, não mata, não o degole. Aleluia. Não faça isto, está dizendo a palavra, né? Vamos lá. Porquanto agora sei que me temes, sei que agora temes a Deus, e não me negastes o teu único filho. Não me negastes o teu único filho. O que Deus encontrou em Abraão? Temor. Temor. Foi isto que Deus encontrou em Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Quando Abraão pega o cutelo para degolar a Isaac, Isaac tinha 14 anos, isso? 16, 18, 12. Segundo a história paralela, aleluia, Isaac tinha 33 anos. Quantos anos? 33, apontando para a madeira, apontando para o sacrifício de Cristo. 33 anos de idade. E ali, Deus viu que Abraão temia a Deus. Agora abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Eu falei que Abraão foi a primeira pessoa a crer na ressurreição, né? Então vamos ver aqui, a Bíblia fala isso. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Capítulo 11, perdão, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Ele o quê? Considerou, ele creu, que mesmo se ele tivesse degolado Isaque, tocado o fogo, virado cinza, das cinzas Deus iria ressuscitar a Isaque. Então foi o primeiro homem a crer na ressurreição dentro da palavra de Deus. Porque ele tinha temor de Deus. Temor de Deus. Irmãos, o temor faz você confiar e acreditar em Deus acima das circunstâncias. Mas só teme a Deus quem conhece a Deus. Só teme a Deus quem conhece o Senhor. Amém? Nós vemos que Jesus, ele foi o pastor prometido no Novo Testamento, que Deus levantou, né? Porque ele havia falado para Moisés: eu vou levantar dentre vós um pastor, e a este ouvireis. E o Senhor levanta esse pastor chamado Jesus, que nasceu, gerado pelo Espírito, mas tinha carne e osso igual eu e você. Tinha ou não tinha? Tinha. Carne e osso igual a eu e a você. Mas Jesus temeu ao Senhor. Jesus foi obediente. Jesus era obediente. E Jesus só fazia o que o Pai ordenava. O que o Pai mandava. Aleluia. Abre a tua Bíblia, irmãos, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: no qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus temia a Deus, e ele ofereceu o quê? Oração e súplicas, falando: Senhor, está chegando a hora,
Ele começou a suar suor que se transformou em gotas de sangue. Sangue. Está chegando a hora. Se tu puderes, passa de mim este cálice. Mas ele tinha temor. Ele falou: essa é minha vontade, não ir para a cruz, mas todavia não seja feito a minha, mas a tua vontade, porque ele tinha temor ao Pai. Está em Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Diz assim a palavra do Senhor: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Por que ele fez isso? Temor ao Pai, temor a Deus. Temor a Deus. Isto, irmãos, mostra que muitas vezes nós vamos ter que negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus por temor a Deus, por obediência a Deus. Muitas vezes nós vamos querer fazer algo, é a nossa vontade. Deus vai falar: não, a minha vontade é outra. Deu para entender? Temor a Deus é você negar a tua vontade para viver a vontade de Deus. Mesmo não entendendo, você vai dizer: Senhor, mesmo não entendendo, eu aceito a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós devemos buscar este temor e entender que para agradarmos a Deus, o temor a Deus tem que estar dentro do nosso coração. Salmo 2, verso 11. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Salmo 2, verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esse tremor aqui não é que você vai ter que ficar tremendo, não. Tremor aqui é obediência. Amém? Servi ao Senhor com temor, com reverência, com respeito, com honra, e alegrai-vos com tremor, que é obediência. Entendido? Aleluia. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí? Não, eu sou maior do que ele, eu sou maior do que ela, eu tenho uma posição mais elevada. Quem quer ser o maior tem que ser o quê? O menor. E quem quer ser servido tem que aprender o quê? A servir primeiro. Sujeitar ao irmão, à irmã. Ter paciência com o irmão, com a irmã. Ter humildade. Os discípulos estavam vindo atrás de Jesus e vinham discutindo. Pedro olhou para João e falou: eu sou maior do que você. João falou: não, eu sou maior porque eu deitei no peito dele. Né? E começaram a discutir um com o outro, quem era o maior.
Jesus só escutando. Já vou pegá-los agorinha, né? E ali Jesus pega uma criança, levanta e fala: se alguém quer ser o maior, seja o menor. Se alguém quer ser servido, aprenda a servir. E quem não se tornar como esta criança não pode entrar no reino dos céus. Amém? Então, irmãos, nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor, no respeito que nós temos pela palavra de Deus. O mesmo respeito que você tem pela palavra de Deus, você tem que ter para com o servo de Deus e a serva de Deus. Isso é sujeitar-se no temor de Deus. Amém? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Deus dá um mandamento aqui para o povo de Israel. Você sabe o que quer dizer o livro de Deuteronômio? Quem sabe? Deuteronômio em hebraico quer dizer Devarim, que é o mesmo que revisão. Deuteronômio é a revisão de toda a lei. Antes de entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e fala: revisa a lei para eles lembrarem de obedecer quando estiverem na terra prometida. Então Deuteronômio é a revisão da lei. Diz assim, 4:10, diz assim: o dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Deus ajuntou o povo para quê? Para ouvir a palavra dele, para aprender a palavra dele, para entender a palavra dele. E aprendê-las-ão, compreendê-las-ão, entendê-las-ão. Para quê? Para me temerem. Para que a pessoa tem que aprender a palavra de Deus? Para temer a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, reverenciar a Deus. Está dizendo aqui, aleluia, para me temerem todos os dias que na terra viverem. Só isso? E as ensinarão a seus filhos. Eles fizeram isto? Não. Deus deu o mandamento que eles deveriam aprender, compreender, entender, viver a palavra de Deus, para temer a Deus, e depois disto, tudo que eles aprenderam, eles deveriam ensinar aos seus filhos. Mas infelizmente não fizeram isto. Se corromperam. Em 1 Reis, capítulo 11, nós vemos quando Salomão, ele peca contra Deus. Deus falou: Salomão, não casa com mulheres estrangeiras, Salomão. Elas vão perverter o teu coração. Salomão: Senhor, eu tenho muita sabedoria. Eu sou um homem sábio. Eu sei lidar com esta situação. Tenho muita sabedoria, Senhor. Se vangloriou no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, e menosprezou o mandamento de Deus. Vai dar ruim se você fizer isto, irmão. Vai dar ruim, irmã, se você fizer isto. Se você se colocar no teu eu estou sentindo, eu acho, eu vou fazer. Se você se colocar no teu eu, se você for por aquilo que você está sentindo e deixar de ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, vai dar ruim. Você vai quebrar a cara. Eu estou te alertando como teu pastor. Salomão se estribou no seu próprio conhecimento. Eu tenho sabedoria, né? E me parece que é no versículo 5
que fala que ele casou com 700 rainhas e 300 concubinas. 1000 mulheres. 1000 mulheres. E a Bíblia fala que na sua velhice o seu coração se perverteu. Ou seja, o seu coração, ao invés de permanecer em Deus, se desviou de Deus. E as suas mulheres ficaram enchendo a sua cabeça. E ele fez o quê? Destruiu os altares de Deus e construiu altares para os deuses dos gentios. Construiu altar para um deus chamado Moloque. Alguém já ouviu falar desse deus? É uma estátua que tinha a barriga oca. Aqui na parte da frente da barriga era oca e era um forno. E nesse forno se oferecia crianças recém-nascidas vivas, oferecia em sacrifício para ser queimado ali. Até isso Salomão fez. Vocês estão entendendo a gravidade? Quebrou a aliança com Deus. Por quê? Porque não temeu. E os sacerdotes, ao invés de ensinar a verdadeira palavra, ensinava mandamentos humanos. Não está muito diferente hoje não, irmãos. Não está. Muitos estão deixando de ensinar a palavra de Deus para ensinar os seus próprios pensamentos, os seus próprios ideais, colocando aquilo que não está na palavra de Deus, para que as pessoas vivam aquilo que eles acham que é certo. E Apocalipse fala, 28, Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém acrescentar alguma coisa além do que está escrito, será acrescentado as pragas de Apocalipse. Se alguém tirar, será tirado o nome do livro da vida e da árvore da vida. O negócio está sério. E nós precisamos ter o temor de Deus dentro do nosso coração. Nós precisamos buscar o conhecimento para temer a Deus e não achar, eu conheço muito, eu sei mais do que o irmão, eu sei mais do que a irmã. Não é para isto. Deus está dando conhecimento para nós. Para quê? Para nós temermos a Deus. Para nós obedecermos a sua palavra. Isaías 29, versículo 10 ao 13. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Que sono é esse? Será que é para a pessoa dormir bem à noite? Não. Esse sono é o que? Eles estavam dormindo diante de Deus. Efésios 5,14 diz: levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos, e o Senhor te esclarecerá. Eles estavam dormindo, estavam mortos espiritualmente. Desperta você que está dormindo, você que está morto espiritual, e o Senhor te esclarecerá, trará luz para a tua vida, entendimento para a palavra, vai te ressuscitar espiritualmente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse era o sono, eles estavam dormindo espiritualmente. E fechou os olhos, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. O que aconteceu? Deus vendou, fechou os olhos dos profetas, do povo. Não tinha agora profecia, não tinha, meus irmãos, quem falasse em nome de Deus, porque Deus vendou e deixou eles cegos espiritualmente. Versículo 11. Por isso toda visão vos é como palavras de um livro selado, fechado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Eles liam, mas eles não entendiam. Selado, irmãos, quer dizer que eles não tinham o entendimento das profecias. Eles não tinham. É por isso que Jesus veio e eles não entenderam. Por causa da desobediência, por causa do pecado, Deus fechou os olhos deles.
vendou os profetas, e eles caíram em um profundo sono. Estavam dormindo espiritualmente, por isso eles não entendiam. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. Ele dirá: não sei ler, não consigo entender. Lê isto. Se você que é sacerdote não sabe, eu vou saber? É isso que eles estavam dizendo. Você teria que explicar para mim, e agora você quer que eu leio? Estavam cegos espiritualmente. Versículo 13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que Deus está falando? Eles vêm para a sinagoga, eles louvam, eles entregam o dízimo, eles me adoram, mas com a boca e com os lábios, o coração estava diante de mim. Por quê? Um coração que não teme a Deus. Eles se acostumaram. Quem escutou a rádio hoje? Quem escutou? Está igualzinho. As pessoas, quando leem o sacrifício de Cristo, estão lendo como algo normal. Já se acostumaram tanto que ficou algo normal. Quando lê Isaías 53, algo normal. Quando lê que Cristo foi chicoteado, normal. As pessoas estão perdendo a essência. Você precisa ler a palavra e falar: meu Deus, olha o que o Senhor passou por mim. Olha o sofrimento que Ele passou por mim. Mas está tudo tão normal que, isso foi normal. As pessoas estão preocupadas em vir para a igreja para ganhar carro, para ganhar casa, para ganhar emprego, para ganhar causa na justiça, para ganhar isto, aquilo. É errado, Deus te abençoar, não é, mas isto não é o primordial. Primeiro lugar, busque o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eles estavam indo para a igreja, o povo de Israel, para a sinagoga, só por ir. E os mandamentos que eles estavam sendo ensinados eram o quê? Mandamentos de homem. Anota aí para você ler. Marcos 7, depois você lê lá. A tradição humana era o que estava dentro da igreja. Era isto. Mandamentos de homens. Eu não posso ser instruído por mandamento de homens. Eu tenho que ser instruído pela palavra de Deus. É pela palavra que eu tenho que ser instruído. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, irmãos, eu preciso entender, compreender e viver a palavra de Deus. Senão, eu vou deixar os mandamentos de Deus e vou começar a colocar o que eu acho. Você vai começar a colocar o que você acha. E a palavra não nos ensina assim. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1 a seguir. Diz assim: não julgueis para que não sejais... E o que tem de gente julgando um ao outro? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos tornarão a medir. E porque tu reparas, o cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha, tem um cisco no teu olho, e no teu olho você não vê que tem uma coluna dessa aqui, que é a mesma coisa de trave. É fácil ver o defeito dos outros, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo, foi embora, porque todos tinham pecado. Uma pessoa que não teme a Deus, irmãos,
ela começa a fazer juízo do seu próximo, baseado nos seus conceitos e preconceitos. Só tem um que tem poder de julgar. Só um que tem poder de julgar, que é o Senhor. E eu quero dizer que todos os joelhos se dobrarão. Filipenses capítulo 2, a partir do 8, vai falar ali que Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome, e que todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, se dobrarão diante dele. Você pode até não temer Deus hoje, mas eu quero ver diante do trono. Quero ver diante do trono de Deus, aonde todo joelho vai se dobrar. Quero ver desculpa. Quero ver desculpa. Hoje todo mundo pode dar desculpa, eu quero ver diante de Deus. E sabe o que vai ser base do julgamento? Não é o que eu penso, não é o que você pensa. O que vai ser a base do julgamento está aqui, ó. Apocalipse 22, 12. Fala que foi visto grandes e pequenos, mortos, né? Que estavam diante do trono, grandes e pequenos, todos. E abriram-se os livros, 66 livros foram abertos. E abriu-se outro livro que é o livro da vida. Cadê teu nome? Como é teu nome? Maria José Quintana. Né? Tá aqui não. Tá aqui não. É que eu te aceitei, mas depois deu uma desviadinha, uma escorregadinha, né? Né? Pois é, você se arrependeu? Não. Quantas vezes que eu falei para você buscar o conhecimento da minha palavra e você não quis? Eu pensava que não precisava, eu pensava que era só ir na igreja. Aceitar Jesus é só o primeiro passo. Quando você aceita Jesus, você conheceu a Jesus, sim ou não? Acabou? Não. Oséias 6, 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aceitei Jesus, agora eu vou conhecê-lo dentro da palavra, eu vou aprendê-lo dentro da palavra, eu vou entendê-lo dentro da palavra, eu vou entender, eu vou compreender, porque agora eu conheci Jesus. Quem está entendendo? Aleluia! Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se, né, as despedacem. Quem são os cães que a Bíblia fala? Quando lá em Apocalipse fala que os cães vão ficar de fora, são os cachorrinhos, é isso que Deus está falando? Los perritos? Não, não são animais. Vamos ver quem são os cães? Vamos ver, hoje eu vou provar para vocês dentro da Bíblia quem são os cães. Abre primeiramente em Filipenses 3, 2. Filipenses 3, 2. Está na tela, tá bom? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, da cortadura. Quem são os cães? Os maus obreiros, os pastores. Mas espera aí, pastor não é obreiro, como que não? Obreiro é todo aquele que faz a obra, é todo aquele que trabalha. Eu sou um obreiro. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. Ah, mas isso aí está muito vago, apóstolo. Então eu vou mostrar mais claro para você. Abra aí Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Vou mostrar mais claro para você agora.
Está na tela. Amém? E estes cães são gulosos, não se podem fartar, nunca estão satisfeitos, quer mais, quer mais, quer mais, né? E eles são os pastores que nada compreendem. Opa, pastor o quê? Que não compreende, não entende a palavra, não vive a palavra, não ensina a palavra, está usando a palavra em benefício próprio. Esses são os cães que a Bíblia está dizendo. Quem são os cães? Vocês estão com medo de falar? Quem são os cães? Os pastores. Os pastores que nada compreendem. E diz mais: todos eles se tornam para o seu caminho, cada um está preocupado com o seu caminho, com a sua vida e não com a tua alma, tá? Cada um para a sua ganância. O que é ganância? Avareza, apego exagerado ao dinheiro. Diz mais: cada um por sua parte, cada um cuidando do que é seu. Então, não dê pérolas aos cães. Não dê teu tempo. Não perca tempo nem ouvindo as mentiras. Quem está entendendo? Irmãos, e o cão aqui também está sendo comparado com aquela pessoa. O cão aqui também está sendo comparado com aquela pessoa que, quando ela veio para a igreja, ela vomitou a vida errada. Daqui a pouco ela volta para a vida errada do mesmo jeito. Porque o cão, quando vomita, ele vai lá e come o seu próprio vômito. É isto. E o porco, ai que porquinho lindo, vou cuidar dele. Você dá um banho nele, daqui a pouco a primeira poça de lama que ele acha, ele vai rolar nela. Vocês estão entendendo, irmãos? Valorize esta palavra que você está aprendendo, que você está sendo ensinado. Você está sendo lavado pela palavra de Deus, pela água viva. Como está em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas todos estavam limpos? Tinha lá um chamado Judas, que ouvia a mesma palavra, escutava o mesmo ensinamento e não estava limpo. Continuava sujo. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então cuidado, irmãos. Não dê aos cães as coisas santas, nem pérolas aos porcos, né? Porque se você der uma pérola para ele, ele vai valorizar aquela pérola? Vai voltar para a lama. Posso ser sincero? Posso falar a verdade? Vocês estão recebendo uma pérola, que é esta palavra. Agora aquele que pega esta pérola, ele não valoriza, vai rolar na lama, vai para o pecado, vai para o erro. Você está igual um porco, rejeitando a pérola que Deus está te dando, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma serpente, e pedindo-lhe peixe lhe dará, pedindo pão lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Você dá tudo que teu filho pede? Dá? Não. Você dá aquilo que você acha que é o necessário. Deixa eu te falar algo aqui. Prosperidade não é Deus dar tudo que você quer, tá? Prosperidade é Deus dar tudo que você necessita. Isto é prosperidade. Amém? Deus dar tudo o que você necessita. Mas como que Deus vai dar algo bom para mim que eu estou pedindo, se eu não temo a Deus? Se eu não tenho o temor de Deus, eu vou pegar aquilo lá e vou gastar nos meus deleites, nos meus prazeres. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia. Então, irmãos, Deus
Ele, com certeza, vai dar bens, coisas boas, boas dádivas, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que conhecem a sua palavra. Como que eu vou temer a Deus? Você está vendo Deus aqui? Está vendo Deus aqui? Não. Você veio na igreja hoje, você vai falar, Deus falou comigo hoje. Mas eu sou Deus? Não. Deus está usando a minha vida para falar com vocês através da palavra. É assim que Ele faz em todos os tempos. Ele escolhe alguém e entrega a palavra, entrega a direção, para que esta pessoa seja conduzida pelo seu Espírito para direcionar o seu povo. Então eu não estou vendo Deus aqui. Eu não estou vendo. Eu não estava quando Jesus curou os enfermos, multiplicou os pães, andou sobre as águas. Eu não estava quando Jesus foi crucificado, quando Jesus ressuscitou. Eu não estava quando Jesus entrou na parede, pela parede e falou para os discípulos, né? Ali em João 20, eu não estava quando Jesus ascendeu aos céus, eu não estava quando os apóstolos começaram a pregar a palavra, eu não estava, mas eu creio e eu conheço tudo isso através do quê? Da palavra que dá testemunho. Então Deus é a palavra. Deus não é a palavra? Jesus não é a palavra? João 1:1, valendo um café da manhã. João 1:1, o que está escrito lá? Não coloca aqui ainda não. A irmã Fabíola disse aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus é a palavra é Deus. Para que eu tema a Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio Mas os loucos, os insensatos, aqueles que não conhecem a palavra, temem a Deus? Não. Agora você está conhecendo a Deus pela palavra, e Deus pela palavra está colocando dentro de você o temor. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, sim ou não? Por que ele perseguia a igreja? Porque ele achava que os cristãos eram errados e a lei era certa. Não era isso que ele pensava? Era isto. Você acha que nos nossos dias não vai ter perseguição? Vai. Vai. Já está tendo. Já está tendo. Por quê? Os fariseus, os escribas, eles iam ouvir Jesus porque eles amavam ouvir Jesus. Era isto? Não, eles iam ouvir Jesus para tentar pegar alguma coisa para acusar Jesus. Anote aí para você ler depois. Mateus 26:59 fala disto. Certo? Para acusar ao Senhor. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Os olhos dele foram abertos, as escamas. Tinha escama nos olhos de Paulo ou não tinha? Tinha. Quais eram aquelas escamas da religião? Quando Ananias chegou nele e falou, irmão Saulo, Jesus Cristo, a quem apareceu para ti no caminho, me enviou a ti para orar por você. Colocou a mão na cabeça dele e falou, receba a nova vida em Cristo Jesus, aleluia. As escamas caíram naquele momento e os olhos de Paulo agora receberam a luz que é a verdadeira palavra. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Paulo, em Gálatas 1:10, ele fala, persuado agora eu a Deus ou aos homens? Ou procuro agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu estiver agradando aos homens, não estou agradando a Deus. E eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Quem quer agradar a Deus aqui? Então esqueça os mandamentos humanos, esqueça os ensinamentos humanos e abrace a palavra de Deus para você ter o temor de Deus no teu coração. Para você ter o temor de Deus no teu coração. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E tem muitas bênçãos, irmãos. Muitas bênçãos. Quem gosta de receber bênção aqui, levante a mão.
Tem gente que levantou as duas mãos, vão receber bênção duplas. Amém. Eu gosto de receber bênção, irmão. Quem não gosta? Mas para receber as bênçãos, você tem que estar em conformidade à palavra de Deus, irmãos. As bênçãos de Deus estão aqui, ó. Mas para isto você tem que obedecer a palavra de Deus, temendo a Deus pela sua palavra. Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Por que nós somos perdoados? Pela misericórdia do Senhor. Pela compaixão do Senhor. Né? Nós somos perdoados. Quando conhecemos a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado, do mal. Por quê? O pecado vem para o teu encontro. Aí você tem o temor de Deus, você tem a palavra de Deus dentro de você. Aí você vai trocar a tua salvação por momentos de prazer? Vai? Não. Então, pelo temor que você tem, conhecendo a palavra, você vê o mal aqui, você faz o quê? Se desvia do mal. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Isso aqui Deus está falando do povo de Israel e serve para nós também, viu? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, cometeram dois pecados, duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, a fonte de água viva. Eles me abandonaram, eles deixaram de ouvir a minha palavra para ouvir mandamentos de homens. Está lá em Isaías 29:13. Não foi isto? Primeiro pecado, deixar a água viva, a verdadeira palavra para ouvir mandamentos de homens. Segundo, e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm águas. O que é uma cisterna? É aquilo que você está reservando a água. A tua caixa d'água que está lá na tua casa é uma cisterna, ela contém água para você consumir. Só que a cisterna que eles cavaram eram rachada. Deus está falando o que aqui? Que eles não souberam cavar cisternas para guardar água, ou estava falando do coração deles? O coração deles estava igual uma cisterna rachada. A palavra entrava e não parava, ia se esvaindo, saindo, não retinham a palavra. Dois pecados, duas maldades eles fizeram. Deixaram a Deus para ouvir mandamentos de homens, e o coração deles era como uma cisterna rachada, que não conseguia reter e guardar a palavra de Deus. Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. O que é apostatar? É deixar a verdade para andar na mentira. É virar as costas para a palavra de Deus. Isto é apostatar, certo? As apostasias te repreenderão. Assim como você virou as costas para a minha palavra, a repreensão vai chegar na tua porta, está dizendo o Senhor. Sabe, pois, e vê que mal e com amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor. Amargo e mal é deixar o Senhor teu Deus, é deixar de ouvir a palavra de Deus, e não ter em ti o meu temor. Por que que não tem o temor? Porque não guarda a palavra, porque não obedece a palavra. Diz o Senhor dos exércitos. Sou eu quem está dizendo? Então, quem está dizendo está bem claro, é o Senhor dos exércitos.
Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não confie no teu próprio entendimento. Foi o que Salomão fez. Se deu mal, sim ou não? Eu estou sentindo. Depois, eu não estou sentindo mais. Né, irmãos? Ei, não é para você se estribar no teu sentimento, no teu entendimento. É para você ser conduzido pela palavra de Deus. Acenda esta luz hoje, ó. Coloque na tua frente, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Acenda esta lâmpada, esta luz aí diante de ti, que é a palavra de Deus, e deixa a palavra de Deus te conduzir. Deixa a palavra de Deus te guiar e te conduzir. Aleluia! Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo mundo e livra de todo mal. É isto? É isto? Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, obedece a sua palavra, guarda e livra do mal. Amém? Se você teme ao Senhor, guarda a palavra de Deus, Deus está colocando um anjo aí ao teu lado. E pela misericórdia de Deus, muitas das vezes nós oramos, e Deus coloca um anjo para guardar aquela pessoa da nossa família. Não porque Deus tem compromisso com aquela família, mas com a tua oração. E por causa disso, Ele ouve a tua oração e guarda por causa da tua oração. Ok? Mas o anjo do Senhor acampa-se literalmente ao redor daquele que o teme, guarda e livra. Você está protegido se você teme ao Senhor, se você guarda a palavra de Deus. Salmo 145, verso 19. Salmo 145, verso 19. Quem tem sonhos aí, levanta a mão. Olha o que ele diz: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Deus vai cumprir o desejo de quem? De quem o teme. Deus vai cumprir os sonhos de quem o teme. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Quem teme vai ter os sonhos realizados, vai ter a oração respondida e também salvação, está dizendo. Vale a pena? Vamos lá, vamos repetir. Está aqui, ó. Quem teme vai ter o sonho realizado, oração respondida e salvação, vida eterna. Vale a pena temer esse Deus ou não vale, irmãos? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Provérbios 22, 4. Provérbios 22, 4. Diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Isaías 33, 6. Isaías 33, 6. Um versículo complementa o outro, por isso estou lendo os dois juntos, tá? Diz assim: e haverá estabilidade nos seus tempos. Vai haver o quê? Estabilidade, segurança, abundância de salvação. Recebe aí. Sabedoria e conhecimento. Agora pega aí, recebe. E o temor do Senhor
será o seu tesouro. Para você receber tudo isto, você tem que ter um tesouro. E esse tesouro é o quê? A palavra, o temor ao Senhor. A palavra é ouro, a palavra é prata, a palavra é pérola, a palavra é pedra preciosa. Então, para receber tudo isto, tem que ter o temor ao Senhor. Entendido? Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Deus, Ele tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Deus tem um compromisso com quem tem um compromisso com Ele. Vamos lá. Você está noivo ou noiva de alguém. Com quem é teu compromisso? Com a tua noiva ou com o teu noivo? Sim ou não? Sim ou não? Então, deixa eu falar algo para vocês. Deus tem um compromisso. Jesus tem um compromisso com a sua noiva, que é a verdadeira igreja que está obedecendo a sua palavra. Amém? Amém? Está preparado para o casamento? Está preparado? Vai acontecer? Vai, está pertinho. Está pertinho. Amém? Como estão as tuas vestes? Branquinhas? Se não tiver, eu vou dar água para você lavar. Que água? Qual é a água? A palavra. Vamos lavar nossas vestes, irmãos. O noivo está voltando. Vai acontecer um casamento. E se você estiver lá e não estiver com as vestes nupciais, mas eu estava na igreja, cadê as vestes? Não estão brancas. Mas eu estava te louvando. Cadê as vestes? Não estão brancas. Mas eu fazia isso, eu tinha cargo. Cadê as tuas vestes? Você não está com as vestes nupciais. Aí olha para a irmãzinha humildezinha que estava lá na igreja, toda humildezinha. As vestes dela estão branquinhas. Vem minha noiva, vem minha noiva. Você tem que lavar as tuas vestes pela palavra, irmão, pela palavra, irmã. Tá para acontecer o casamento. Ué, se tem noivo e tem noivo, vai ter casamento, vai ou não vai? Vai ou não vai? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E fala que aquele que entrou lá, mas não tinha vestes nupciais, foi amarrado de pé e mão e foi lançado aonde? Nas trevas exteriores. Analise como está a tua vida. Analise se verdadeiramente você tem o temor de Deus no teu coração. Se você tem a palavra de Deus que produz o temor. Porque o temor é o princípio do conhecimento. É o princípio da sabedoria. Para encerrar, Atos, capítulo 10, versículo 35. Atos, capítulo 10, versículo 35. Por que Deus visitou Cornélio? Conhece a história de Cornélio? Quem conhece? Quem já leu Atos 10? Leia. Conta a história dele. Ele era judeu? Não, ele era romano, ele era gentil. Centurião Cornélio, ele cuidava de 100 soldados. Só que ele era temente a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, e o anjo apareceu a ele e falou: Cornélio, as tuas orações subiram a Deus. Qual que era a oração dele? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. As tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Vai, envia homens a Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Pedro já tinha mudado muito, irmãos,
porque Simão era considerado imundo, porque Simão estava pegando couro de um animal morto para curtir. E judeu, tudo aquilo que fosse tocado em algo que era morto se tornava imundo. Pedro já tinha se convertido e muito, hein? Né? Estava lá. E Pedro subiu para descansar, ele teve um sonho. E naquele sonho, aquela visão, veio um lençol branquinho amarrado em 4 pontas e cheio de répteis de todas as qualidades. E Deus falou: Pedro, mata, come. Eu, Senhor? Não, eu nunca comi nada imundo ou impuro. Mata e come. A segunda vez, mata e come. Não, Senhor. A terceira vez, mata e come. Quando desce a terceira vez se repetiu a visão. Pedro falou: Deus quer falar comigo. Daqui a pouco, ó, Pedro está aí. Só um momentinho que ele está tirando o cochilinho da tarde. Mas vou chamá-lo. Subiu lá e foi chamar. Aí quando chegaram, Pedro entendeu que era o que Deus tinha falado. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro abre a boca e começa a falar da palavra. Quando Pedro começa a falar da palavra, o que acontece? A glória de Deus é derramada. Todos se enchem de Deus naquele lugar. Todos se enchem. E Pedro com os que estavam com ele ficaram o quê? Maravilhados. Maravilhados de ver o que aconteceu. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus se agrada, pode ser na Coreia, pode ser no Japão, nos Estados Unidos, pode ser no Brasil ou em qualquer nação, pessoas que temam a Deus e faz o que é justo, porque Deus é justo. Deus é justo. E como que eu temo a Deus, irmãos? Como que eu temo a Deus? Mais alto. Como que eu temo a Deus? Obedecendo a Deus. Guardo a palavra de Deus no meu coração. Antigamente, tinha as tábuas das leis. Sim ou não? O povo de Israel se direcionava pelas tábuas das leis. Só que hoje Deus fez diferente. É a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Todo mundo sabe que é proibido pisar na grama, né? Sabe ou não sabe? Mas quando não tem a placa lá, todo mundo fala: não tem placa aqui. Vai passando, mata a grama morre. Mas quando tem uma placa lá, não pise na grama, você fica até com vergonha de pisar e alguém chamar a tua atenção. É ou não é? Sim ou não? Opa, tem uma placa aqui. Não vou pisar. Só que Deus pegou esta placa, não pise na grama, que é a sua palavra, e colocou dentro do teu coração. Dentro do meu coração Ele está colocando esta palavra. Para quê? Para que eu não precise de nenhuma placa, para que eu tema a Deus. E quando eu ver a grama, eu não pise na grama. Ou seja, quando eu ver o pecado, quando eu ver o erro, quando eu ver o engano, eu não preciso de uma placa, porque já está aqui dentro do meu coração a palavra de Deus. É isto que Deus quer. Abre a tua Bíblia em Hebreus. Eu falei que ia encerrar, mas lembrei desse versículo. Hebreus 8:10. Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Israel, povo escolhido, aqueles que estão sendo escolhidos. Deus está fazendo uma nova aliança hoje, irmãos. Existe uma nova aliança, porque está acontecendo igual aconteceu no passado. A igreja de Jesus, que foi comprada 2000 anos atrás, se corrompeu. A grande maioria não visa almas, visa dinheiro, visa lucro. Está acontecendo igual aconteceu com o povo de Israel, igual aconteceu com Adão, igual aconteceu com a família de Noé.
Deus escolheu Noé, mas daqui a pouco a família dele começa, os descendentes, a construir a torre de Babel. Aconteceu igual aos descendentes de Abraão. Está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão cometendo 2 pecados. Jeremias 2,13. Primeiro, deixando a Deus a fonte de água viva e cavando cisterna rota, não retém a água, o coração não guarda a palavra. Está acontecendo igualzinho. O Senhor está fazendo o quê? Uma nova aliança. Deixa eu te falar, está sendo criado, gerado o novo Israel espiritual. Isto vocês vão aprender para frente. A nova aliança está sendo feita e está aqui, aleluia, a palavra do Senhor dizendo: porei as minhas leis no seu entendimento. Deus vai colocar a palavra onde? Na mente, no entendimento. Eu vou colocar a minha palavra no entendimento. Eu vou selar a minha palavra na mente deles. E olha o que diz: e em seu coração as escreverei. O que Deus está fazendo? Pegando a sua palavra e nos fazendo entender e colocando a placa dentro do coração, do meu coração, do teu coração, que é a palavra dele, para que nós possamos temer a Deus. E diz: e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quem será o povo de Deus nesses últimos tempos? Quais as qualificações para ser povo de Deus nesses últimos tempos? Qual, irmãos? Ter a palavra de Deus na mente, no coração. Entender a palavra de Deus e guardar. Guardar a palavra de Deus. Volta lá em Provérbios 4. Comecei com ele e vou encerrar com ele. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você tiver a palavra de Deus escrita no teu coração tem a fonte de vida, que é a palavra de Deus, que é a vida. A palavra é a vida ou não é? João 1, 4. Nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Amém? Povo de Deus, nos últimos tempos, que verdadeiramente serão os que alcançarão a salvação, são aqueles que vão ter a palavra de Deus na mente, no coração. Está lá em Hebreus 8, 10. É a palavra que está dizendo: eu quero fazer parte deste povo, e você? E você? Então guarda esta palavra no teu coração. Pode aplaudir ao Senhor.